Olá, companheiros e companheiras, bom dia a todos e a todas, dependendo do horário que você estiver nos assistindo, boa tarde ou boa noite. Nesse episódio de hoje, nós vamos falar sobre o título 2 do nosso acordo coletivo, que trata das relações sindicais. Esse é um ponto extenso, são ao todo 11 cláusulas, a gente vai passar brevemente aqui por elas, reiterando aquilo que a gente vem falando em todos os nossos episódios. Leia o acordo coletivo, tá? Você tem como ler, se aprofundar naquilo que te interessa mais. Então, a primeira cláusula das relações sindicais é a cláusula 22, que vai falar da negociação coletiva propriamente dita. Ela vai falar se houver na economia alguma questão que altere profundamente a área financeira do país, aí a gente tem que voltar à negociação, discutir os valores que foram negociados. A cláusula 23, que é a questão do processo permanente de negociação. A empresa se comprometeu a criar o que está sendo chamado aí de SNNP, que é o Sistema Nacional de Negociação Permanente, né? Ficou de ser criado até 60 dias após a assinatura do acordo, lembrando que a assinatura deu-se no dia 27 de setembro, então até dia 27 desse mês de novembro a empresa tem que ter composto ali a parte dela e as federações as suas, né? Salvo engano, são 7 representantes de cada lado, né? 7 da empresa, provavelmente 4 da Fentech e 3 daqueles sindicatos independentes que não têm federação legalmente reconhecida. Então, esse ponto é importante porque tem diversos temas que vão ser aprofundados e definidos nesse Sistema Nacional de Negociação Permanente, tá bom? É disso que trata a cláusula 23. A cláusula 24, ela vai tratar da questão de prorrogação, revisão, denúncia e ou revogação de cláusula ou do acordo propriamente dito, se houver alguma situação de descumprimento, essas situações. Então, essas cláusulas a gente está passando muito brevemente, porque são cláusulas que nem sempre elas chamam tanto o interesse do trabalhador. O trabalhador ele tem muitas vezes a tendência de focar mais naquilo que atinge ele diretamente, né? Mas, reiterando, é importante que leiam todas. Aí a 25, ela já é um pouco mais extensa, ela já vai tratar da liberação de dirigentes sindicais e ela já deveria nos interessar a todos mais, porque é o seguinte, ela vai definir quantos trabalhadores vão estar liberados com ônus para a empresa e quantos vão estar liberados com ônus para os sindicatos, né? Então hoje, até para tentar permitir que esses sindicatos menores tenham condições de fazer o trabalho de base, há ali uma ideia de você liberar 5, mais 1 a cada 1.000 trabalhadores de base, dependendo do tamanho da base, limitando a 7 trabalhadores, né? Isso possibilita sindicatos aí que tem 1.800, que tem 1.600 trabalhadores na base, fazerem o trabalho efetivamente. Por quê? Porque às vezes sindicatos medianos como nós têm uma estrutura, tem uma certa facilidade. Eu falo mediano porque nós temos na nossa base, incluindo o povo do entorno de Brasília, cerca de 3.500 trabalhadores. Desses nós temos cerca de 1.600 que são filiados ao sindicato. Então isso dá uma condição do sindicato ter uma estrutura para atender os trabalhadores. Mas nós temos um monte de sindicatos da nossa categoria que são pequenininhos, né? São sindicatos aí com 300 trabalhadores na base, dos quais aí você tem 100, 150 afiliados, e que 150 afiliados não dá recurso suficiente para você montar uma estrutura que possa atender esses trabalhadores. E é preciso que a gente reflita muito sobre isso, né? Aí você tem Roraima, Amapá, Acre, que são estados grandes, ao mesmo tempo geograficamente grandes, mas com bases pequenas, né? Sergipe, por exemplo, já não tem esse problema, porque a base não é tão grande, mas o estado é pequenininho. Agora, do Acre, você sair de Rio Branco para ir em Cruzeiro do Sul, acho que são 500 quilômetros, então é complicado. E aí a gente precisa pensar nisso para possibilitar todos os nossos sindicatos ter condição de atender bem as suas bases, né? Isso é o que delineia a cláusula 25. E ela realmente é bem extensa, são ao todo aí
9 artigos, né? Ela é uma cláusula que a gente não vai se aprofundar tanto, porque ela é uma cláusula que ela interessa muito mais para as direções sindicais, para se organizarem e definirem como que vão trabalhar essa questão das liberações. E agora, reiterando, a importância da reconquista dessa cláusula é porque durante os últimos 4 anos nós tivemos sindicatos aí que não tiveram liberações, né? Desde 2020. E nosso aqui, por exemplo, a gente tinha liberações com ônus para a empresa porque nós ganhamos na justiça. Nós, mesmo com alguns não reconhecendo, mas nós temos um jurídico mais eficiente quando o assunto é Correios. Então, conseguimos ir na justiça, graças ao trabalho eficiente da doutora Gisele, e conseguimos manter tanto as liberações quanto os repasses. Mas teve sindicato que teve repasse suspenso. Então, assim, travou tudo. O sindicato não teve ação nas bases, não teve como trabalhar, porque era o objetivo do governo inviabilizar a aproximação desses sindicatos com as suas bases. A cláusula 26, ela já vai falar de representantes dos empregados. E aí, é uma cláusula importante, porque você vai discutir não só a questão ali dos dirigentes sindicais, como também a questão dos delegados sindicais. É preciso que os nossos delegados atenham-se à importância desse nosso acordo agora, porque foi um acordo, né, Larissa, onde a gente conseguiu aí, é como se fosse imunidade, né? Onde eu, mesmo depois de um ano que eu saia da direção sindical, a empresa não pode me demitir sem um processo legal, claro, definido, com todo o direito ali de recorrência. Isso antes era apenas para as direções, agora os nossos delegados também são amparados dentro do nosso acordo coletivo. E isso é muito bom. Por quê? Porque tinha gente aí que tinha medo de ser delegado sindical por perseguição, porque a gente sabe que o delegado sindical, se ele for um delegado atuante mesmo, ele já começa ali a sofrer retaliações, a sofrer perseguições, às vezes direta e às vezes indireta, né? A direta é pegando no pé do cara no dia a dia, querendo abrir processo, ameaçando abrir processo. A indireta é pondo ele sempre no distrito mais difícil, né? É pondo ele naquelas situações mais complexas, mais complicadas. Se ele tem outros compromissos, é convocando ele para hora extra, para trabalho em fim de semana, para dificultar o trabalho dele como delegado sindical. Então é importante que a gente esteja conhecendo essas situações aí também, tá? A questão do repasse das mensalidades, que é a cláusula 27, obviamente, é uma questão mais de organização das direções, mas o que? A empresa queria jogar para o 5º dia útil o repasse das filiações, do dinheiro das filiações para os sindicatos. E a gente passar para o 5º dia útil significava, por exemplo, que a gente ia ter que alterar o cronograma dos nossos boletos, o pagamento dos nossos funcionários, porque a gente não tem dinheiro sobrando, né? A gente pega o que é repassado no mês, faz o pagamento do jornalista, do advogado, do contador, da nossa colega da limpeza, da secretária. Então, isso tudo ia mexer com a organização não só dos nossos sindicatos aqui, aqui do Sintec TGO, mas de todos os nossos sindicatos. E aí, nesse sentido, a gente conseguiu manter do jeito que estava, então o repasse é no 1º dia útil, assim como é feito o pagamento nosso no último dia útil de cada mês, o repasse para o sindicato no 1º dia útil, e aí garantindo que a gente consiga fazer ali o quanto antes o pagamento das nossas obrigações também. A questão do acesso às dependências, que é a cláusula 28, foi outra reconquista importante, porque nós vivemos aí 3 anos de extrema dificuldade, onde as situações de sucateamento foram aceleradas com a ideia do ex-presidente de privatização da empresa, e ao mesmo tempo ele queria inviabilizar a presença dos sindicatos nos locais de trabalho. Por quê? Porque isso facilitava a empresa ao desorganizar, ao acabar com essa proximidade entre sindicatos e trabalhadores, obviamente ela facilitava ali a aceleração da precarização dos locais de trabalho. E aí, a gente teve aqui, por exemplo, em Goiás, eu respondendo processo porque entrei na agência de Mozarlândia, embora tivesse autorização para tal, que eu fiz o ofício, e tentar dar um jeitinho. O Rilan respondendo processo, porque foi no CDD Vila Nova, mesmo sendo no horário de almoço. Em outros estados, nós tivemos a direção do sindicato, por exemplo, em Mato Grosso, está quase toda ela demitida.
Por quê? Por perseguição. E assim nós temos diversos sindicalistas em outros estados aí respondendo processos. Não é obra do acaso. Eu acho assim, o dirigente sindical, se ele de fato tiver cometido um crime, é uma coisa, tem que responder por aquilo. Agora, perseguir porque está defendendo os trabalhadores, porque está buscando soluções para os muitos problemas que os trabalhadores têm, é uma tática do patronato para facilitar, né, ali todas as suas ações de, muitas vezes, de precarização ao extremo das condições de trabalho. Então, a reconquista da questão do acesso às dependências para nós foi maravilhoso. Antes também tinha a questão que a reunião tinha que ser no horário de almoço, agora não tem mais isso, ou era antes ou depois da jornada de trabalho ou no horário de almoço. Ora, para que eu vou precisar fazer ofício para os Correios pedindo acesso às dependências, se eu vou conversar com os colegas no horário de almoço? Eu posso chamar eles fora da unidade, no horário de almoço eles são livres. Agora não. Agora voltou o modelo que era antes. Eu vou poder chegar na unidade no horário que tiver todos os trabalhadores. Lembrando que a gente discutiu muito ainda com a gestão da empresa durante a negociação, porque do modelo que está hoje, o trabalho no Correio, está muito difícil da gente conseguir nas unidades maiores reunir com todo o pessoal. Porque você chega, no meu CDD, por exemplo, aeroviário em Goiânia, você chega lá, tem gente que está entrando 7h30 da manhã, tem gente entrando 8 horas, tem gente entrando 9, tem gente entrando 10. Então, se você chega lá 8 horas para fazer reunião, o trabalhador que vai entrar 10 horas, ele não chegou ainda, está na casa dele. Se você chega lá 9 horas, às vezes o que vai entrar 10 não chegou ainda e o que vai entrar 8 já foi para a rua. Né? Então, se você chegar 10 horas, você vai fazer reunião só com quem chega às 10, porque quem chegou às 8, quem chegou às 7h30, chegou às 9, já foi para a rua. Então, a gente discutiu muito isso, para a gente dar um basta nisso, porque antes nós tínhamos uma atividade definida, todo mundo entrava no mesmo horário, todo mundo saiu no mesmo horário, agora não. E essa mudança toda foi arranjada nos últimos 3 anos justamente para dificultar que os sindicatos dialogassem com você, trabalhador. Então perceba a importância dessa cláusula.